Olá, pessoal. Que a paz do Eterno esteja convosco. Estivemos um tempo aí fora do ar, mas agora estamos voltando e nós gostaríamos de esclarecer a vocês algo assim muito importante. Mas antes disso, eu lhe convido a apertar aí o OK, faça parte deste canal. Eu preciso que você me ajude a crescer, porque eu tenho certeza que eu vou buscar muitas coisas que você precisa conhecer e talvez você não tenha a oportunidade de encontrar, mas eu vou ter, porque eu estou com uma fonte muito boa, né? E algum material que está disponível na Biblioteca de Roma e de Alexandria e a Biblioteca na Inglaterra. Algumas fontes que estão nos trazendo coisas muito interessantes, que é aquilo que justamente a Bíblia ela não nos informa por ter sido retirada. Nós sabemos que nós temos 3 grupos, né? E esses grupos eles tiveram uma grande influência e eles tiraram muitas coisas para que nós não tivéssemos o conhecimento que hoje nós estamos tendo, né? Nós temos os filhos de Elohim, nós temos os sacerdotes, né, que impediram muita coisa de ser publicada, e tem uma grande influência romana, que se apossaram de muitos documentos nossos, né, que hoje eles têm como posse. O Livro do Gigante é um manuscrito autêntico que confirma a existência dos gigantes conforme tudo que Enoque diz. No livro de Enoque, ele traz uma vasta informação desses seres que foram tão importantes para que houvesse aquela manifestação do Eterno na vida de Noé. A história dos anjos caídos são chamados de sentinelas, aproximadamente 200 anjos que desceram do céu e vieram até o Monte Hermon, e ali eles fizeram um acordo com o Eterno, dizendo que dariam um passeio na terra e depois retornaria para o seu lugar de origem. Ao chegar na terra, eles se deparam com as filhas dos homens, mulheres bonitas e formosas, e essas mulheres lhe chamaram a atenção e eles coabitaram com essas mulheres. E aí vieram os seus filhos, que são os primeiros gigantes, homens grandes. Mas esses 200 anjos guardiões ensinaram às suas mulheres o segredo das plantas, das raízes, ensinaram o segredo das estrelas, ensinaram feitiçaria, bruxaria, matemática, engenharia, enfim, passaram todo o conhecimento que eles tinham para essas mulheres e para os seus filhos. Como nós sabemos, esses anjos participaram da criação. Então, eles tinham conhecimento de tudo que aconteceu, eles tinham conhecimento. Quando nós lemos Gênesis capítulo 6, nós entendemos por que é que o Eterno estava tão aborrecido com a criação, né? Ele vê que o mundo estava passando por um caos de violência, de promiscuidade, de homossexualismo, de uma violência tamanha. Tudo isso, esses gigantes, foi o causador de toda essa destruição. Em algum texto diz que Deus se arrependeu por ter feito o homem, mas Deus não se arrepende, né? Ele se entristeceu por ter dado credibilidade ao homem e o homem o decepcionou. Como foi identificado em Bazã,
aquele rei que media 4 metros, esses gigantes, ele media aproximadamente, os primeiros, de 15 a 30 metros de altura. E entre eles havia uma divisão muito interessante, na divisão dos gigantes, os filhos dos anjos, que deixaram o céu para se inflamar com a filha dos homens. Esses anjos era de 200 anjos que ali estavam. Interessante que os filhos dos sentinelas, como as mulheres, a primeira geração, os Nefilim, os Aliudes e os seus netos gigantes, percebam que são 3 classes, né? Nefilim, Eliude e os gigantes. Em Gênesis 6, de 1 a 8. O terror sobre a terra, esses indivíduos tinham 2 naturezas. Tinha a natureza humana e tinha a natureza angelical. Interessante isso. Eram muito inteligentes e tinha todo o conhecimento de astrologia. Isso ele passou para os seus filhos e para as mulheres que lhe tiveram filho. E essa mistura de genes de animais com humanos. Eles pegaram 200 animais de várias classes, como cavalo, égua, carneiro, bode, répteis, e uniram os seus gênios. E aí nasceram animalescos, animais totalmente fora dos padrões que não foram feitos pelo Eterno. Porque, na verdade, o que eles queriam era mudar, e conseguiam mudar geneticamente, não somente os animais, como também os seres humanos. Homens que nasciam com rosto de animal, ou pessoas que nasciam com a metade animal, a metade de seres humanos. Isso tudo foi essa experiência desses seres, né? É claro que os anjos não se casam, sim, nos céus, mas aqui na terra, depois que perderam a proteção do Eterno, que foram banidos pelo próprio Deus, eles passaram a ter relações sexuais com essas mulheres ou engravidaram. Deuteronômio, capítulo 3, no versículo 11, né, fala sobre a coabitação entre eles e as mulheres, como 2 Pedro 2, no verso de número 4. A linhagem sanguínea de Noé permaneceu livre da contaminação, mas após a 2ª geração, nós temos informações que nem todos esses anjos gigantes morreram no dilúvio. Os primeiros 200 foram aprisionados pelo Eterno, a qual 1 Pedro 3,18 diz que eles estão presos, foram aprisionados, mas ficaram os seus descendentes e alguns deles não morreram no dilúvio, permaneceram vivos. Eles eram muito altos, né? Aproximadamente 100 metros, homens enormes. Por isso que Abraão lutou contra aqueles exércitos, 4 exércitos, e esses exércitos eram exércitos de gigantes, né? Que era o Elão, Abimá, Zeboim e Zoar, 4 tribos de gigantes que Abraão enfrentou e o venceu, esses anjos, esses gigantes, dando vitória para o seu povo. Número capítulo 3, verso 33. Os descendentes de Elohim e os descendentes de Noa são 2 classes diferentes. Os Bidinoa são aqueles que vieram de Noé, e o Ben de Elohim, aqueles que vieram do Eterno, que são os anjos que se uniram a esse povo. Esses homens, eles formaram 3 gerações de perversidade, né? Uma mais cruel do que a outra. Uma são os gigantes, outras são os titãs e outros são os aliudes, nefilins, que significa caídos, rejeitados. Eles mediam aproximadamente 300 cúbicos de altura, ou seja, 20 cúbicos de altura. Vai dar aproximadamente de 80 a 100 metros a altura desses indivíduos, né?
E eram dominadores, grandes dominadores. Eles eram totalmente destruidores, chegaram a comer toda a comida que tinha na terra. E depois que acabou essa comida toda na terra, eles começaram a praticar o canibalismo. Você vê a impiedade que existia no coração desses homens. E é isso que eu tenho, por enquanto, para você. A vida desses gigantes que hoje a arqueologia tem encontrado muitos gigantes pedrificados, tem encontrado muitas cabeças pedrificadas, tem encontrado muita ossada de homens com 50, 40 metros de altura. Existe hoje uma tribo no norte da África de homens com 4 e 5 metros de altura. Estão sendo descobertos isso hoje. Então essas evidências nos mostram a existência desses seres que viveram entre nós, e muitos deles serão soltos no milênio, como de Judas, no capítulo 6 ao capítulo 9, que estão presos em correntes eternas e serão soltos. E essas obras que nós conhecemos aí, fenomenais, foram feitas por esses homens. E interessante, no próximo vídeo vou trazer para você os 72 demônios que ajudaram Salomão a construir o Templo de Salomão. Parece um absurdo, mas para que isso aconteça, eu preciso que você dê o seu joinha e que você nos aceite aí, para que nós possamos crescer nas informações que nós temos recebido. Muito obrigado por sua presença e não esqueça, nos dê o seu ok.